Biblioteca de Bolso, uma conversa informal a três sobre a relação que estabelecemos com os livros. Uma ideia original de Inês Bernardo E José Mário Silva. Bem-vindos a mais um episódio de Biblioteca de Bolso. O convidado desta semana é Pedro Vieira. Nascido pouco depois do 25 de Abril, em 1975, Pedro já foi livreiro e por isso conhece o mundo editorial por dentro e por fora. Já foi apresentador de um programa televisivo sobre livros, o A Literatura, no Canal Q, onde também nos apresentou O Inferno, salvo seja. Há muitos anos que se destaca como ilustrador e opinion maker, por vezes em simultâneo, como se pode comprovar no seu blog Irmão Lúcia. É ainda autor de 2 romances, Última Paragem Massamá e O que não pode ser salvo, além de uma antologia de crónicas, Éramos Felizes e Não Sabíamos. 3 livros com a chancela da Quetzal. Olá Pedro, obrigado por teres aceitado o nosso convite. Ora viva, eu que agradeço. Para começarmos, escolheste o Evangelho segundo Jesus Cristo do José Saramago. E eu devo confessar que, enquanto estávamos a ver a tua escolha, o Zé Mário achou uma escolha muito surpreendente e eu disse, não, eu conheço o Pedro, isto não foi nada surpreendente para mim. Mas achamos que é uma escolha interessante, é um livro mal amado. Porquê esta escolha? Eu escolhi o Evangelho segundo Jesus Cristo por causa também da forma como o Zé Mário me falou do que é que se pretendia com o podcast. E, de alguma maneira, teria a ver com livros que me teriam marcado de uma forma evidente. Não quer dizer que segundo entendi, que sejam os melhores ou que seja o livro da minha vida, mas que de facto me deixou uma impressão forte. O primeiro livro do Saramago que eu li foi A Jangada de Pedra e não gostei muito e nunca mais voltei a pegar nele. Acho que é outro mal amado. Ainda bem que não fiquei com a ideia feita de que era um autor que não era para mim, porque às vezes acontece isso, não é? Nós temos uma má experiência com um livro de um autor e não voltamos a pegar. Com as pessoas também, às vezes. Com as pessoas também acontece, às vezes. Não há segunda hipótese de causar uma boa primeira impressão, não é? Exatamente. Mas eu resolvi insistir por alguma razão. Quer dizer, de alguma maneira sei porque é que foi. E tinha a ver com o universo do livro. E eu tinha alguma curiosidade, resolvi insistir no autor. Porque apercebi-me, antes de lê-lo, que iria ler alguma coisa que era do universo da ficção, mas que mexia um bocado com uma temática que, para mim, acho que pode dizer que é uma temática que me é querida de alguma maneira. Não quer dizer que sinta carinho por ela, porque de alguma maneira foi-me imposta. Fui obrigado, entre aspas, a conviver com esta questão da fé, da religião, como muitos de nós, aliás. Embora eu acho que isso tenda a diluir-se, mas sempre foi uma coisa que me assaltou muito e fiz aquele percurso clássico da criança que nasce no contexto católico e depois sofre algum afastamento, uma coisa perfeitamente normal, banal, mas não tinha muita ideia de que isso fosse uma coisa explorada em literatura. E quando me deparei com esse livro, resolvi lê-lo e, de facto, cumpre os requisitos do podcast. Foi um livro que me ficou para sempre na memória. É dos poucos livros que eu reli. Eu não tenho muito hábito de reler os livros, porque eu gosto de ficar com a impressão e se calhar às vezes fantasio um bocado o relacionamento que tive com um determinado livro, mas gosto de ficar com aquela imagem inicial. Se calhar, se viver mais anos, eventualmente posso reconsiderar isto. E quando releste, o que é que tinha mudado? Em ti ou no livro? Eu se calhar fiz um intervalo muito pequeno, porque foi um entusiasmo tão grande que passado pouco tempo reli o livro. E só conseguia pensar, isto faz muito sentido, porque eu tinha-me habituado a crescer com uma imagem de Jesus Cristo que me foi apresentada numa perspectiva de temor, de reverência e que devia tê-lo em consideração por via não do Novo Testamento, que tem os melhores sentimentos do mundo, mas por via do medo e do respeito e do castigo, que é mais Antigo Testamento, mas da maneira como foi apresentado não havia diferença nenhuma, não é? Porque na prática é preciso fazer um outro tipo de leitura a esses textos para sabermos distinguir, porque quando a religião está proletarizada, digamos assim, e quando nos é passada esses valores e essa informação, as coisas misturam-se um bocado. E o facto de Deus ser inquestionável e tanto poder agraciar-nos como punir-nos, isso para mim sempre foi uma coisa que foi um dado adquirido. E ali, essa dimensão do divino ter sido retirada de Jesus e ter sido apresentado pelo José Saramago como um homem, com dúvidas, apesar de estarem lá os episódios bíblicos do Novo Testamento, a questão dos milagres e dele-se ter valido disso também para compor a narrativa,
Isso para mim foi importante. Que idade é que tinhas quando leste pela À primeira vez? volta de 20 anos, creio. Mas ainda eras crente nessa altura? Já tinhas... Estava em Estavas vias de ali. abandoná-lo e não quero dizer que isso não tenha acontecido, porque aconteceu no mesmo, mas senti-me mais pacificado com isso. Porque pensei, muito bem, posso agora, de uma maneira, aceitar que é uma figura de referência para mim, sem ter de lutar com esta carga simbólica e com este peso. De certa forma, o livro, para além de desconstruir um bocado a santidade e o intocável que há em Jesus, acaba por também subverter algumas personagens que temos, como os bons contra os maus. O Judas, que é simpático, o Satanás, o Deus, que é mais um Deus do Antigo Testamento, muito castigador. Essa inversão e essa brincadeira, foi isso que te chamou também para... Também, sim. Aliás, há uma imagem forte que me ficou do livro, e pronto, já disseste a minha idade de qualquer maneira, portanto não é segredo nenhum. Se eu tiver lido por volta dos 20, já o li há 20 anos, embora eu tenha lido 2 vezes, mas há uma imagem forte que me ficou, que é algures, não sei em que episódio, Deus e o diabo estão no mesmo barco a conversar. E o facto de ele nos apresentar essas duas entidades como o espelho uma da outra, para mim foi importante e foi marcante, de facto. E pronto, se calhar se antes tivesse feito o pequeno exercício, que seria pensar, se Deus é omnipotente, porque é que deixou que o diabo existisse? Que parece uma coisa assim de lógica da batata. Mas nunca me tinha ocorrido. E de facto essa interdependência e esse diluir das fronteiras do bem e do mal é muito interessante. E fazer isso num livro de ficção, então, para mim foi uma grande riqueza. Na altura em que o livro foi publicado, esta história é conhecidíssima, não é? Houve um veto, o livro era um candidato a um prémio literário europeu, foi vetado pelo então subsecretário de Estado da Cultura, Sousa Lara, o infame Sousa Lara. Mas tornou-se um caso que foi muito além da literatura, tinha a ver também com a liberdade de expressão, com a liberdade artística, e em última análise levou ao exílio, entre aspas, ou sem aspas, do Saramago em Lanzarote. Esse lado político da questão, do lugar que a arte tem na sociedade e da forma como a política pode ou não intrometer-se no espaço da literatura ou da arte, também contribuiu para a tua atração pelo livro? Não, por acaso não. Pelo menos a ideia que tenho, Cavaco Silva estaria no poder, não é? Portanto seria sempre um ano negro. Já não tenho bem presente, lembro-me de acompanhar essa questão, mas não me lembro de ser particularmente impactante, como se diz agora para mim. É curioso, porque se fosse hoje, esse aspecto seria com importante. certeza que sim. E tu explorarias Sim. No blog, nos programas sim, que fazes, etc. Tenho a certeza que hoje seria uma coisa muito mais viva. Não sei, por alguma razão, é isso, mas a informação também circulava de outra maneira. Sim. Esta imediatez da internet. E havia menos fontes onde sermos confrontados com o assunto, não é? Como somos hoje em dia, alguma coisa ganha relevo, mesmo que seja durante umas horas ou durante uns dias, ganha relevo com muita força. E é mais difícil, se calhar, ficarmos indiferentes, embora ficamos, se calhar, indiferentes mais depressa. Até era um exercício curioso imaginar que se houvesse Facebook na altura, o que se teria escrito, os memes que se teriam feito, É verdade. as discussões. Ganharia uma escala muito maior. Muito maior. E se calhar, não sei, agora podemos fazer a história contrafactual que nós quisermos, mas podemos dizer, sei lá, que o Saramago se sentiria mais apoiado e se calhar não tinha de viver para Lanzarote, por exemplo, não sei. Ou que o Sousa Lara não teria condições para ficar no governo e se calhar admitia-se. Rapidamente, ao fim de uma semana, não é? Depressão das Podia ter redes sido sociais. tudo diferente, mas eu acho que só me dei conta da dimensão desse episódio quando lembro perfeitamente do Saramago, quando soube que tinha vencido o Prémio Nobel, eu acho que era no estúdio da SIC Notícias, creio eu, a comentar, não é? Ali em cima do momento, voltado da Alemanha, não sei o quê. E ele, logo nessa primeira intervenção em que foi entrevistado num telejornal televisivo, quis falar desse assunto. Portanto, ele foi premiado pela obra, não é? Como são os outros prémios Nobel, mas ele quis regressar a esse assunto logo na primeira oportunidade que teve. E aí é que eu me apercebi, isto foi uma coisa da qual não me apercebi com a intensidade de vida, mas que entendi então que foi muito importante, não só pelo que representou, que é só triste, mas pela marca que deixou no autor, claramente. Vamos mudar para o segundo livro, para a tua segunda escolha, que é A Espuma dos Dias, do Boris Vian, que é basicamente uma maluquice. Sim. É isso. Uma maluquice como pegada. se diz em literatura, é uma maluquice. Sim.
E essa maluquice atraiu-te quando e como? E em que estado é que tu ficaste depois de ler aquilo? Eu tenho alguma tolerância à maluquice e então... Também causas alguma. Também causa alguma, mas o primeiro livro que eu li dele foi o Arranca Corações. E foi-me emprestado, na altura, por um amigo de faculdade, que já conhecia a obra dele com bastante detalhe. Acho que ele teria tudo o que na altura estava publicado em português, com exceção daquelas edições mais antigas com coisas do Vernon Sullivan. Mas ele tinha a Espuma dos Dias e o Arranca Corações e as Formigas. E ele emprestou-me o Arranca Corações e eu não sei muito bem o que é achei do livro. Sei que ganhei uma curiosidade imensa pelo autor. Eu não sei bem se gostei do Arranca Corações ou não. Lembro-me daquilo me ter causado uma impressão forte e de pensar, nunca li nada como isto. Como é que se faz isto? Porquê é que alguém faz uma coisa como esta? De onde é que isto vem? E, na altura eu era estudante de Publicidade e Marketing na ESCS e delirava com o facto de uma pessoa ter escrito um livro em que havia filhos com nomes de marcas. Que havia o Citroën, era um dos filhos de uma das famílias do Arranca Corações. E depois o Jaime Morto, aquela alma meio penada que se arrastava pelo livro. E foi a partir daí que ganhei alguma curiosidade. Depois de ter lido esse livro, comprei As Formigas, que é um livro de contos, e pronto, e aí fiquei rendido absolutamente a dimensão do absurdo, do sadismo, do disparate, dos anacronismos. Pronto, fiquei mesmo rendido ao autor, comecei a tentar pesquisar um bocadinho sobre ele, depois comecei a perceber que ele tinha uma personalidade que é muito charmosa e que é fácil gostarmos de um tipo que é músico, trompetista, não é? Escritor, engenheiro e portanto aquela coisa meio renascentista, não é? de um tipo do século XX, é muito encantadora. E depois foi um processo, digamos, natural. Acabei por... Mas o que é que a Espuma dos Dias em relação aos outros? Tem uma coisa que para mim é muito distinta e eu não gosto igualmente de todos os livros, embora me divirta quase sempre, mas, por exemplo, li Erva Vermelha e não foi uma coisa que me tenha ficado muito presente sequer. Mas a Espuma dos Dias tem uma coisa para mim que é determinante e que é o seguinte: o meu lado romântico nunca foi muito vivo. Não sei se há alguma razão particular para isso, mas nunca fui um grande amigo do romantismo. Mas quando li A Espuma dos Dias, percebi que se podia ser romântico de uma maneira cool. Ou de uma maneira Colin, que é o protagonista. E de facto, aquele embrulho, essa maluquice, eu sempre fui mais virado, ou durante muito tempo era mais virado para a questão das artes visuais do que propriamente para a literatura, e depois inverteu-se um bocadinho. Comecei a ganhar mais interesse pela escrita do que pelas artes visuais. Mas quando se lida um bocadinho com as artes visuais, nós lemos A Espuma dos Dias e reconhecemos algumas correntes no livro. Surrealismo, dadaísmo, aquelas coisas estão ali misturadas. Só que estás a ver isso escrito e não em performances ou em pintura. E isso é muito interessante. E depois há a dimensão que é uma história de amor muito bonita, contada de uma forma desconcertante. E, portanto, já é legítimo gostar de uma coisa lamechas como A Espuma dos Dias. O Ramon Queneau dizia que era o mais pungente dos romances de amor contemporâneos. Contemporâneos na altura, não é? Estamos a falar, isto é um livro de 1940... Desses anos 40, não é? 47, creio eu. 46 ou 47. Portanto, pós-guerra. Para além da loucura toda, aquilo não deixa de ser uma história de amor a sério. Sim. E triste. E muito triste. E muito trágica, sim. A rapariga que morre por ter um nenúfar no pulmão, que é uma ideia... Essa imagem é muito bonita, sim. Lindíssima, não é? E ele consegue que o nenúfar vá recuando quando lhe leva flores, não é? E a atmosfera... Cerca o nenúfar de flores. Sim. Para assustar o nenúfar. Para tentar assustar o nenúfar. A atmosfera do quarto onde ela está muda. E a disposição, os ambientes mudam consoante estamos confrontados com o otimismo do Colin ou a doença dela, da Chloe. E depois ainda há uma espécie de comic relief do outro amigo do Colin que tem uma obsessão com o Jean-Paul Sartre, que se não me engano é o Jean-Sol Partre, e que tem uma obsessão compulsiva em colecionar os livros dele, e que ignora a namorada, pensa no filósofo, só pensa no filósofo e nas várias edições dos vários livros do filósofo. Se ele fosse nosso convidado só trazia livros do Sartre. Exato, muito provavelmente. E essa mistura é arrebatadora, de facto. É um livro que eu vou guardar sempre. Não o reli, não sei se vou fazê-lo alguma vez, porque tenho uma imagem tão pungente, lá está, daquela história, que não quero modificá-la. Prefiro que fique onde está e ficar com essa primeira impressão.
Com uma imagem tão precisa do livro, não foste ver depois a adaptação ao cinema do Gondry? Fui, mas não sei muito bem o que é que achei do filme. É um bocado, quer dizer, o lugar comum, não é, da pessoa gostar sempre mais do livro. E ali, quando eu vi que o filme ia estrear, pensei, boa, incrível, vou voltar a revisitar esta história. Mas depois ver aquilo materializado em imagens, acho que perdi um bocado o encanto por isso. Não precisava de ver fisicamente o piano, cocktail bar, ou lá como é que se chama. E a casa que... E a casa, não precisava de ver isso, de facto. Não estou arrependido de ter ido ao cinema ver o filme, mas não acrescentou nada, não tenho essa ideia. Não te deu vontade de regressar ao livro para te certificares de que a tua versão era verdadeira, ou ficaste com medo de voltar ao livro e de ver que não era, afinal? Se calhar sim. Quer dizer, não estive a racionalizar isso, mas posso ter tido algum receio de voltar ao livro, sim, e de achar, bolas, afinal não era bem a imagem que eu tinha guardado dele, portanto prefiro deixá-lo estar. É curioso que o universo do Boris Vian, pelos vistos tu conheces bastante bem e que foi importante para ti, mas não se reflete praticamente nada na tua escrita. Não. Não se pode dizer que seja uma influência. Não, acho que não. Ao contrário do Saramago, por exemplo, que acho que sim. Os teus narradores têm qualquer coisa acho que tem dos alguma narradores coisa, do Saramago. sim. Não é? Acho que emula um bocado isso. Mesmo uma coisa... aquela verborreia, aquela... Sim. Fiquei... imparável, a forma como eu escrevo ficou um bocado contaminada por isso, sem dúvida. E do Boris Vian, não. É um autor que para mim é importante como leitor. Quer dizer, para mim são todos mais importantes como leitor para aquilo que eu escrevo, mas de facto não senti essa... Não tenho atração por escrever dentro desse tipo de universos ou com aqueles códigos narrativos, mas fico deslumbrado com ele. Até porque é um autor, o Boris Vian, que não pode parecer que é fácil imitá-lo, mas não é. Ou seja, não há propriamente grandes epígonos dele, porque pode ser até fácil de imitar, mas é quase impossível fazer como ele fazia. Sim. Aquele delírio todo. Sim, seria uma coisa depois muito plástica, acho eu, não é? E ir-se-ia perceber que não se ia alcançar aquilo que ele fez. Que era só uma cópia. Que era só uma cópia. Uma fotocópia. Sim. Um ersatz. Isso. Mas vamos parar com esta conversa. Vamos passar a literatura a sério e passar para o terceiro livro que tu escolheste, que é Asterix e os Helvécios. Até que enfim. Estávamos a falar de coisas assim menores e agora sim, finalmente literatura. E agora literatura. Literatura francesa, outra vez. Francesa, só isso. Literatura francesa. Opa. Já subiste muitíssimo na consideração e não era fácil subir mais ainda. Mais ainda. Mas escolheste 2 autores, neste caso 3, porque no caso do Asterix são 2 autores, mas 2 livros franceses. Por acaso não me tinha ocorrido isso, antes de estarmos a falar disto agora. É fabuloso. Mas acho muito bem, é uma raridade, é uma aves rara. Podia ter sido para te engraxar, não é? Para ver se me corria bem o podcast. Mas espero que não tenha sido por isso. Por acaso foi não. por questões afetivas. Sim. Quer dizer, porquê este? Este em particular, porque eu adoro o universo do Asterix mesmo de uma forma emocional. E compro sempre os livros novos e eles foram perdendo algum gás. Só há um livro que eu não comprei e que é aquele em que aparecem extraterrestres. Quando o Derrezo mostrou que já estava a ficar gaga, coitado, tem direito à sua reforma. E ainda bem que a coisa foi redirecionada, reformou-se e voltei a comprar e acho que está a melhorar outra vez. Sim, este último com o Wikileaks acho que ficou muito no espírito do que eram os outros. Mas Julian Assange, não é? Julian Assange da antiguidade. Mas o Asterix e os Helvécios para mim é muito importante porque é um dos meus preferidos. E esta relação emocional com os livros do Asterix acaba por ser construída em volta de momentos da minha infância que foram muito bons. E eu não tenho uma imagem particularmente idílica da infância. Não acho nada que tenha sido uma época particularmente feliz para mim. Sobretudo circunstâncias de família, de crescimento. E, portanto, não tenho nada aquela questão... os tempos de criança... Não. Prefiro de longe os meus tempos de adulto. Mas era uma espécie de ilhas. Os livros do Asterix, para mim, eram sempre um motivo de grande gado. Eu podia mergulhar neles e mergulhava, de facto, naquele universo. E sentias-te afastado do Sentia. Sim. E depois há aquela questão que é muito falada acerca dos livros do Asterix, em que a pessoa vai mudando um bocadinho a impressão conforme os anos passam.
e ao contrário do que faço com os outros, revisito-os com alguma regularidade, e é muito fácil ao longo do tempo ir descobrindo coisas novas. E o Asterix e os Helvécios está cheio de detalhes hilariantes e de coisas que têm a ver com a Suíça. E a Suíça deve ser... Nisso, vou tirar um bocadinho deste chocolate. Não é um quadradinho, é uma piramidezinha de Toblerone. Pronto, para acompanhar a esta Suíça, conversa. que deve ser Toblerone. muito provavelmente o país mais chato do mundo, mais higiênico do mundo, é completamente esmigalhado nas páginas do Asterix e os Helvécios. E depois há outra coisa, que é, e de que só me dei conta mais tarde, que havia uma linha de continuidade ao longo do tempo. O registro das ilustrações do Uderzo foi mudando. E há uma fase, não sei em que livro se inicia, mas há uma fase que coincide com o Asterix e os Helvécios, o domínio dos deuses, os louros de César, em que as ilustrações, os desenhos mudam, tornam-se um bocadinho menos abonecados do que eram nos primeiros livros da série, e as cores ficam mais soturnas, e eu sentia uma atração particular por esse tipo de atmosfera. E depois há coisas, quer dizer, uma pessoa em criança recebe o Asterix e os Helvécios e depois percebe, uns anos mais tarde, o livro começa com uma orgia. Quer dizer, não se vê nada nas vinhetas que remeta para alguma coisa que nos seja traumática, mas começa com uma orgia romana, e quando uma pessoa se percebe, é preciso alguma audácia para fazer aquilo em livro, entre aspas, para crianças. E aquilo é tudo muito rico, e os gags, e a Flor de Prata, a Edelweiss, quer dizer, há tantos universos misturados naquilo, o envenenamento do tipo que é uma espécie de controlador fiscal, contas, não é? Acabamos por ter simpatia pelo gajo dos impostos. Exato. Pelo questor que vai lá ter aquela província que é envenenado e que só pode ser salvo pelos inimigos do Império Romano. E pelo Edelweiss, que é a flor mítica. E pelo Edelweiss, a flor mítica da música no coração. Música no coração, exatamente. E depois de tanto estereótipo dos relógios, das ampulhetas têm que estar sempre a ser acertadas pelo estalajadeiro, pela mania das limpezas, da limpeza, dos caixotes do lixo, a assistência nas estradas, piadas à ONU, com as piadas à ONU, sim, os tipos que batem nos adversários mas têm que ajudá-los por causa da Cruz Vermelha, e, depois, e de andarem pelas montanhas da Europa, e no fim o Obelix, depois de passar o livro todo bêbado, pergunta-me: o que é que achaste de Helvécia? É plana. Então, nem as montanhas eu tinha dado conta. E isto é de uma riqueza e de uma sofisticação notáveis. E de facto que o Goscinny estava no auge das suas capacidades criativas? Pelo menos do que eu conheço, né? Há algumas bandas desenhadas que ele assinou que eu nunca acompanhei. E o Lucky Luck também era acompanhava, sim. E ainda li alguns álbuns do Is No Good, eu adoro, embora nunca tenha tido assim uma relação muito próxima com isso. Também estava menos disponível, na verdade. Ser califa no lugar do califa. Sim. É muito bom. Mas se calhar, pelo menos do que eu conheço, acho que essa altura, que coincidiu com a mudança de registro gráfico do Uderzo, se calhar foi o pico criativo ou de sofisticação da escrita do Goscinny. Sabes que os dois, o Goscinny e o Uderzo, costumavam mandar os seus livros para algumas personalidades francesas, nomeadamente para os Jogos Pompidou, antes de ele ser presidente. Não sabia. E foi, parece, conta a lenda, que foi os Jogos Pompidou que lhes sugeriu: porque é que não fazem um livro sobre a Suíça? Bom, em boa hora. Mas isto antes de ser presidente. Depois tornou-se presidente. O livro só saiu quando ele já era presidente. E eles disseram que não fizeram logo, esperaram 2 ou 3 anos, porque calma, a malta aqui na BD não se deixa assim vender facilmente. mas pelo visto foi uma sugestão do que viria a ser o presidente da França. Se calhar se arrependeu depois do resultado. Provavelmente. Lá se for nas relações com a Suíça. Mas é de facto um universo muito, muito rico, e nós acho que podemos ter um bocadinho de ressentimento em nunca ter havido um Asterix na Lusitânia. Embora no domínio dos deuses haja um lusitano, que é um tipo, quando estão a construir o condomínio e estão a arrancar árvores na floresta, os escravos precisam do entretém, e vem um português dizer: posso sempre declamar um poema. E portanto estes detalhes todos um tetraneto do Camões, provavelmente com bigode, no caso. Exato. Com bigode, um anti-tetraneto. Anti-tetraneto, isso é para trás. E isto, pronto, percebe-se que são coisas feitas com muito cuidado, e de facto uma pessoa entende que se pode ser lúdico e instrutivo ao mesmo tempo e fazer pescadelas de olho,
E é muito divertido, ao fim de uma série de anos, por exemplo, perceber que o cozinheiro da orgia do Asterix e os Helvécios é o Fellini. Que é uma homenagem ao Fellini. E depois os outros livros também estão cheios de homenagens, algumas mais óbvias, como o Sean Connery, ou outras que é preciso pesquisar. E algumas perderam-se no tempo, não é? Porque se calhar faziam sentido naquela época, altura, sim. E hoje em dia são factos. Podiam ser figuras com algum relevo, sim. Meio esquecidas. Há ocasiões em que os autores parodiam eles próprios e se colocam dentro das histórias. Isso, de facto, creio que seria uma coisa muito moderna de fazer. E com uma série como essa, nós podemos ter uma relação boa e frutífera ao longo da vida toda. Isso é uma coisa inacreditável. Agradecemos ao Pedro. A nossa meia hora terminou. Ora, essa? Eu agradeço. Parecia uma radiografia. Rapidinho. Mais um Tobleronezinho, vá. Enquanto vocês se atiram ao Toblerone, eu recordo que o Evangelho segundo Jesus Cristo, de José Saramago, está disponível ainda pela Editorial Caminho, apesar da obra de José Saramago estar a ser reeditada pela Porta Editora. Este livro está disponível ainda pela Editorial Caminho, 16,90€. Pode ser que sejas tu a assinar, porque na nova edição aparece o título escrito como caligrafia de personalidades públicas. Quem sabe, depois da explosão deste episódio do podcast, vai se tornar viral, não é? Com certeza. A Espuma dos Dias, de Boris Vian, com tradução de Aníbal Fernandes, da Relógio d'Água, 16€. E Asterix e os Helvécios, das edições ASA, 12,90€. Recordamos que podem ouvir este podcast através do iTunes e do SoundCloud, para além de todos os vossos fornecedores de podcasts. Não se esqueçam de classificar e criticar os programas, seguir-nos nas redes sociais, nomeadamente no Facebook, em facebook.com/biblioteca de bolso. Até à próxima semana com um novo convidado. Até para a semana. Obrigado. Obrigado, Pedro.